Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês a respeito da relação que existe entre o número de destino e o número de missão. Mas se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Eu sou a Dona Cida, sou numeróloga, já trabalho com a numerologia cabalística há vários anos, fazendo mapas pessoais, mapas empresariais, orientando as pessoas através da numerologia. Tenho aqui no meu canal vários vídeos falando a respeito desse assunto e eu gostaria de convidá-los a fazer um passeio através desses vídeos para poder conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Mas não é apenas em numerologia que eu falo aqui no canal, eu também já falo de cabala. Estou começando a falar a respeito de astrosofia, de chakra do tempo, enfim, de conhecimentos que se complementam, de conhecimentos que nos ajudam a ter mais autoconhecimento. E se você gosta desse assunto, então já se inscreva no canal, já clica no sininho para receber as notificações, já dê um like nesse vídeo e no final deixe um comentário para eu saber o que você está achando do meu trabalho. Eu vou ficar muito feliz. E no vídeo de hoje, o assunto é a respeito de numerologia. Muitas pessoas se perguntam qual dos dois números é mais importante, o número de destino ou o número de missão. Para entendermos melhor isso e chegarmos a uma conclusão mais correta, até mesmo a respeito de qual é a relação que existe entre esses dois números, é muito importante que a gente tenha uma definição bem correta a respeito do que é destino e do que é missão. Qual a diferença entre essas duas palavras? O destino é tudo aquilo que permeia a nossa vida, é todo o ambiente onde a gente vai viver. É muito comum as pessoas falarem da palavra destino como algo predestinado, algo que não pode ser mudado, algo que vai acontecer na vida de uma pessoa, independente da vontade dela ou não. Mas, na verdade, o destino, ele é tudo aquilo que envolve as circunstâncias, o ambiente, a situação, seja financeira, seja emocional, seja familiar, que propicia para nós um aprendizado. Suponha que existam duas crianças que nascem no mesmo dia. A primeira nasce numa casa bem simples, numa família de situação financeira bastante difícil, num bairro onde não tem infraestrutura, onde não tem boas escolas, onde não tem assistência médica, uma vida realmente difícil. E a segunda criança que nasce numa casa grande, cheia de conforto, numa família que tem uma condição financeira muito boa, que vai poder dar a essa criança a condição de estudar nas melhores escolas, de ter os melhores médicos, de viajar, de conhecer outras culturas, ou seja, uma situação bastante favorável. E eu perguntaria a você, qual dessas duas crianças teve um destino melhor? Talvez você olhando pelo lado material, você diria que é a criança que nasceu na casa grande, uma família que tem condições financeiras bastante favoráveis. Mas será que é sempre assim? Será que naquela casa que tem uma família bem humilde, que tem uma série de dificuldades, não pode existir um pai, uma mãe que passem a esses filhos valores morais muito importantes, que incentivem essa criança, que passem tanta força para essa criança, que ela se torne um adulto muito forte, capaz de enfrentar qualquer dificuldade, capaz de se superar na vida? Nós vemos exemplos de crianças, de adolescentes que caminham horas no frio, na chuva, no sol quente, às vezes sem agasalho, sem sapatos, para chegar até uma escola para estudar, porque elas querem aprender, elas querem crescer, elas querem ter uma vida diferente. E os pais incentivam isso. E eles ensinam essas crianças a serem fortes. E nós temos muitos médicos, nós temos grandes empresários que nasceram nessas condições, mas que se superaram, que conseguiram vencer, conseguiram mudar esse destino.
E existem naquelas famílias mais abastadas filhos que passaram por situações muito complicadas, que se sentiram muito solitários, porque os pais eram tão envolvidos com a empresa, com o trabalho, com a vida social, que mal tinham tempo para passar com os filhos. Eles tiveram muitas coisas materiais, mas não puderam ter o afeto, o carinho, a atenção, não se sentiram amadas. Às vezes se tornaram adultos revoltados, adultos que acabam destruindo tudo aquilo que os pais construíram em matéria de patrimônio, por simplesmente não darem valor para essas coisas, porque para ter essas coisas eles perderam uma coisa muito importante, que era a companhia dos pais, o apoio, o incentivo dos pais. Se eles derem sorte, se esses filhos derem sorte de ter entre as pessoas que cuidam deles alguém que passe valores morais, que passe valores éticos, é bem mais provável que eles consigam crescer como adultos bem equilibrados, mas isso pode também não acontecer. Então, o fato da situação financeira em si não define se o destino de uma pessoa vai ser bom ou não. Mas o fato é que, independente da situação, tendo ou não o apoio dos pais, tendo ou não uma condição financeira boa ou uma situação econômica, uma situação social boa, não importa qual seja a situação, o fato é que essa situação, seja boa ou seja ruim, é que vai nos ajudar a desenvolver as características de personalidade que fazem parte do que nós chamamos de missão. Porque a missão, toda missão, é o aprendizado principal que nós viemos fazer. Quem nasce com a missão número 1, por exemplo, nasce com a missão da liderança. Essa pessoa nasceu para aprender a tomar iniciativa. Então, às vezes, a criança nasce numa família que tem bastante dificuldade, né? O adolescente, o jovem, até mesmo o adulto, está numa situação de bastante dificuldade porque ela precisa aprender a tomar iniciativa, a ir em frente, a acreditar nos seus ideais, a se expressar da melhor forma possível, a ouvir, a dialogar com as pessoas, porque liderar não é apenas mandar. Liderar é saber conversar, é saber dialogar também, é saber ouvir antes de tomar decisões. Então, existem muitas qualidades de personalidade a serem desenvolvidas através desse aprendizado da liderança. A pessoa que nasce com a missão de número 2, ela veio para aprender a harmonia, a receptividade, ou seja, a pessoa precisa aprender a praticar a diplomacia. Enfrentando situações difíceis, ela vai ter a oportunidade de aprender a conviver com as pessoas que têm diferentes opiniões. Esse é um aprendizado que às vezes acontece num ambiente de muita dificuldade também. A missão de número 3 é da criatividade. É a missão onde você vem aprender a desenvolver os seus dons artísticos, sejam eles na fala, na interpretação, na pintura, na escultura, ou seja, qualquer tipo de arte. Até mesmo dentro de uma profissão, é necessário uma certa dosagem de dons artísticos. Uma pessoa que trabalha numa profissão que exige uma coisa mais, que seja uma coisa mais minuciosa, como por exemplo, uma pessoa que trabalha na parte de estética, né, ela precisa ter também um certo dom artístico nisso. Em várias profissões exige que a pessoa desenvolva a criatividade, o senso artístico, né, o senso de beleza, de equilíbrio. A missão do número 4 é a da vontade, né? Manter a vontade, a força de vontade é uma tarefa bem difícil, né?
e também a disciplina, a paciência. Então, numa situação complicada, é que a pessoa aprende a ter paciência, aprende a ser disciplinada, aprende a manter a sua força de vontade. Já a missão de número 5 é a missão da versatilidade, da sociabilidade. Quando eu fiz um vídeo a respeito dessa missão, eu expliquei bem detalhadamente o que é ser uma pessoa versátil. É ser uma pessoa flexível. Nós não podemos ser rígidos, não podemos ter opiniões rígidas, não podemos ter atitudes rígidas. Nós temos que ser versáteis para que a gente consiga conviver bem com as outras pessoas. A missão de número 6 é a missão do amor. É o aprendizado da compaixão, da solidariedade. E às vezes, exatamente num ambiente de difícil entrosamento com as pessoas, é que nós aprendemos a ter compaixão. Às vezes nós passamos por situações onde as pessoas agem com grosseria e mesmo assim, às vezes a gente precisa ser solidário, às vezes a gente vê as pessoas sofrendo certas situações difíceis e nós precisamos ser solidários. Então esse é um aprendizado também, né? Então às vezes surge ao nosso lado pessoas que acabam, sem falar nada, elas acabam dando a oportunidade da gente fazer esse aprendizado. A missão de número 7 é a missão da sabedoria. Para adquirir sabedoria, para poder orientar as pessoas, porque um sábio, ele é, antes de tudo, um orientador, ele precisa estudar bastante. Estudar é refletir, é analisar, é pesquisar, é procurar compreender todas as coisas que são importantes para poder ter condições de orientar as pessoas. Então, a missão de número 7 é uma missão muito importante também. E a missão número 8 é a missão da justiça, é o aprendizado dos bons princípios, da justa medida. O que nós precisamos aprender com essa missão é que, independente de quem seja a pessoa, o que é certo, o que é justo. Não importa se essa pessoa é da nossa família, se não é, se é nosso amigo, se não é, se é um desconhecido. O que é certo para uma pessoa de fora é certo para o meu filho, é certo para mim. Então, o que é justo é para todos. E esse é o aprendizado da missão número 8. A missão de número 9 é a missão do conhecimento e do desapego. Às vezes, as pessoas têm perdas na vida. E as perdas, elas acontecem justamente para que ela aprenda o desapego. Então, as dificuldades podem ser a oportunidade para fazer o aprendizado. E é nesse momento que a gente consegue se desapegar de alguma coisa que a gente está aprendendo essa missão, de número 9. A missão número 11 é a missão da fé, do equilíbrio entre o material e o espiritual. Ter fé em si mesmo, ter fé na vida, ter fé no futuro, ter fé de que coisas boas virão, nem sempre é fácil. Para as pessoas que precisam fazer esse aprendizado vai ser mais difícil, porque manter a fé em si mesmo exige que a pessoa tenha autoestima. Ela precisa desenvolver autoestima para conseguir ter fé em si mesma, porque ela tem que observar em si própria quais são as suas capacidades, quais são os seus talentos. Às vezes a gente não percebe as coisas boas que a gente fez. Eu até conheço um exercício para a gente se lembrar desses momentos em que a gente foi forte, que a gente foi firme. E uma hora eu vou fazer um vídeo para passar isso para vocês. A missão de número 22 é a missão da esperança, da universalidade, e também essa pessoa veio para aprender a solucionar problemas. Não apenas os problemas dela, mas os problemas da humanidade, os problemas de outras pessoas. Então, de todas as pessoas com as quais ela convive. Então, o 22,
além de ser duplamente, né, o número 2, que é o número da diplomacia. Então, normalmente é cobrado dessas pessoas que elas consigam intermediar, solucionar problemas de relacionamento. E elas conseguem fazer isso com muita sabedoria, porque elas têm uma grande capacidade para ensino, para liderança também. Naturalmente, existe em várias situações oportunidade de nós aprendermos cada uma dessas missões. Todos nós temos possibilidade para aprender cada uma dessas missões, mas quem nasceu com esse número significa que a pessoa deve dar atenção a isso. Quando a gente pega o mapa e vê o nosso número de missão, a gente compreende que aquele ali é um aprendizado muito importante em nossa vida, que é o aprendizado principal que nós temos que fazer. E qual é a relação que existe então entre esse número de destino e o número de missão? O destino é o que acontece na trajetória, desde o momento em que nós nascemos até o dia em que nós encerramos a nossa trajetória aqui na vida terrena. Então, o destino é a nossa caminhada. O destino é tudo aquilo que nós vamos encontrar durante a nossa vida. Então, a relação entre destino e missão é isso. É aproveitar todas as oportunidades que o destino nos traz para fazer um aprendizado. Um aprendizado que melhora a nossa personalidade, a nossa capacidade. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficou longo, mas eu agradeço do fundo do meu coração por vocês terem me acompanhado até aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo.